Oba, maravilha, maravilha. Perguntas e respostas. E a de hoje é muito, muito interessante porque ela foge do padrão. É uma pessoa preocupada, né? E você também deveria ser com a sucessão patrimonial. Então veja a pergunta e depois eu vou explicar a pergunta para você, tá? Em caso de sucessão da Previdência, a tributação será a mesma que seria no caso de resgate? Traduzindo, né? Então você faz uma Previdência e aí, se você fazer o resgate, né, você tem que pagar imposto de renda. Mas, se antes de fazer o resgate, vai que aconteça uma fatalidade, o que acontece com os recursos dessa Previdência? Olha, os recursos dessa Previdência vão ser destinados aos beneficiários. E nesse caso, como fica a tributação? Veja, aqui nós temos que separar em dois momentos distintos, tá bom? Primeiramente, vamos pensar assim, ó, se você fizer o resgate da sua previdência, né, a tributação é aquela comum, alíquota progressiva ou regressiva. Tributação do imposto de renda, somente isso, se você efetuar o resgate, né? No caso de um falecimento, vamos pensar primeiramente em termos de imposto de renda, tá bom? Se você escolheu a modalidade progressiva, a tributação será exatamente a mesma. Se você efetuar seu resgate, né? Só que aí a renda seria a sua. Agora, com os beneficiários, né? A tributação é a mesma, mas considerando a renda de cada beneficiário. Agora, na modalidade regressiva, tem um benefício ainda. Porque na modalidade regressiva, nós já vimos que nos 2 primeiros anos, se você resgatar, a alíquota de 35. Terceiro e quarto anos, a alíquota de 30. Quinto e sexto anos, a alíquota de 25. E aí vai diminuindo 2 a cada 10 anos, 5% a cada 2 anos, né? Só que aqui no caso de uma fatalidade, você tem a garantia que o imposto de renda nunca será maior do que 25%. Mesmo que ocorra no primeiro ano. Se você fizesse o resgate, seria 35%. No caso de uma fatalidade, é 25%. A partir do quinto ano, onde a alíquota já é 25%, a partir dali segue a tabelinha, tá? Que pode chegar a 10%, né? Depois de 10 anos. Agora, isso aí nós falamos em termos de imposto de renda. Agora, tem um comentarista de futebol que eu gosto muito, ele fala assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode comparar resgate com transmissão patrimonial. São coisas distintas. O que você deve comparar? Resgate de previdência privada com resgate de outro investimento. Transmissão patrimonial de previdência privada com transmissão patrimonial de outro investimento. O que acontece com seus recursos no caso de um falecimento? Seus recursos vão ficar imediatamente bloqueados, inclusive é crime, tá? Uma outra pessoa acessar ou a sua conta bancária, a sua conta de investimento para movimentar esses recursos. Então não adianta você passar a senha para alguma pessoa que você confia, para no caso de um acidente, uma fatalidade, a pessoa ir lá e resgatar antes de começar o processo de inventário. Não, isso não funciona, tá bom? Então, ocorrendo a fatalidade, os seus recursos vão para o inventário. E aí, vai ficar lá até o inventário finalizar. E se for um inventário judicial, pode ficar muitos e muitos anos. E aí vem os custos do processo do inventário, né? Taxas do processo, custos do advogado, né, os honorários advocatícios, taxas de certidões, emolumentos, e aí vem o ITCMD também. O ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Ele é um imposto estadual. Então, cada estado, né, tem uma regra um pouquinho diferente. Tem estado que chama de ITCD, tem estado que chama de ITD, tem estado que chama de ITCMD, mas é um imposto que ele pode chegar até 8%, né, sobre o valor do seu patrimônio. Isso é o que acontece de forma geral, né, com seus investimentos. Mas com a previdência privada é diferente, tá bom? Previdência privada não passa pelo inventário, então seus beneficiários vão receber os recursos de forma rápida, né? Imagina, vai que você é o provedor de renda da família. Imagina que acontece uma fatalidade, de repente a sua família fica sem renda. E mais, tendo que bancar todos esses custos lá no inventário. Então a sua família ficará numa situação muito complicada, além de já estar desestruturada emocionalmente pela sua perda, né? Então, nesse momento, o que é comum?
é comum ocorrer a dilapidação patrimonial que você construiu a sua vida toda. Porque a pessoa entra no desespero, a pessoa não tem recursos para alimentação, para moradia, para plano de saúde, para escola, para pagar o advogado, para pagar as custas do processo. E aí a pessoa começa a torrar o patrimônio, ela começa a vender o que tem, ela precisa de recurso rápido, ela começa a vender tudo pela metade do preço. E aí foi embora tudo que você construiu ao longo do tempo. Então a previdência privada é um excelente mecanismo de transmissão patrimonial, porque ela vai diretamente para os seus beneficiários de forma rápida. Dependendo do estado, também não tem ITCMD, tá bom? São poucos estados que cobram ITCMD se você já estiver na fase de renda, na fase de benefícios. Então, às vezes, a sua família pode economizar só de ITCMD até 8%, sem falar dos demais custos, né, que pode chegar até 15, 16, 17, 18, 20% no custos do inventário, né? Então, economiza tudo isso, tá bom? Então, assim, previdência privada, ela não é apenas investimento. Previdência privada não é apenas renda, ela não é apenas aposentadoria, mas ela é um excelente instrumento também de planejamento sucessório, tá bom? Inclusive, lá no nosso método IAP da Previdência Privada, nós trabalhamos completar sua previdência privada, focando em planejamento sucessório também. Temos um módulo lá exclusivo de previdência privada para fins de planejamento sucessório. Temos também outro módulo exclusivo de planejamento sucessório, mas com seguro de vida vitalício e resgatável, que é uma outra excelente opção para você elaborar um planejamento sucessório. É um seguro novo, pouco conhecido aqui no Brasil, mas ele é muito, muito utilizado nos Estados Unidos para esse fim, tá bom? Então, se você quiser conhecer o nosso método IAP da Previdência Privada, conhecer tudo isso que nós abordamos lá, né? Aqui no YouTube e no Facebook, eu vou deixar o link na descrição. Se você estiver vendo pelo Instagram, estará lá no link da bio, tá joia? Então, aproveite também, já envia sua dúvida que nós vamos responder todas aqui. Maravilha, maravilha!